A palavra de Deus nos conta lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, dos versos 1 a 3, que durante o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo, algumas mulheres que foram graciosamente curadas e transformadas por Ele, passaram a segui-lo em suas jornadas pelas aldeias e povoados de Israel. Após serem alcançadas pelo poder do Redentor, aquelas mulheres tornaram-se servas e, de livre e espontânea vontade, decidiram dedicar os seus bens e suas vidas ao ministério de Jesus aqui na Terra. Hoje, o Senhor Jesus continua operando salvação e transformação na vida de milhares de pessoas, e isso com um propósito: restaurá-las à sua imagem e semelhança, a verdadeira humanidade, fazendo de seus servos instrumentos que renderão glórias ao único e eterno Deus, aquele que é digno de toda a honra e louvor deste mundo. Assim como aquelas mulheres, nós também fomos alcançados por Cristo pela graça e temos agora a chance de dedicar a nossa vida, nossos dons, talentos e aptidões para o serviço do Reino, abençoando o nosso próximo e ajudando a edificar os irmãos da Igreja de Cristo. Há muito trabalho a fazer, muitos campos para explorar, e dentro da vontade do Senhor para nós, mulheres, sabemos que podemos florescer e dar frutos em diversas áreas enquanto estivermos na jornada peregrina. Se você também é uma serva alcançada pelo poder do Salvador, saiba que há um ministério no qual você pode se dedicar para a glória de Deus. Vamos conhecer e conversar um pouco mais sobre eles juntas? Seja muito bem-vinda à série MM, Mulheres e Ministério, a mais nova série de entrevistas do podcast Dia a Dia na Palavra. E estamos gravando mais um episódio dessa série nova do Dia a Dia na Palavra, Mulheres e Ministério, carinhosamente apelidado de MM por mim mesma. E hoje eu estou aqui com Isabela, missionária da APMT, jornalista, ex-mackenzista ou mackenzista para sempre, né? Que uma vez mackenzista, mackenzista para sempre. Grande amiga, um presente mesmo de Deus, num período que eu estava precisando muito de direcionamento e Deus me abençoou com essa amizade muito linda. E que hoje fala conosco direto das terras do rei, né? Não mais das terras da rainha, mas das terras do rei, Inglaterra. Miga, seja muito bem-vinda ao podcast Dia a Dia na Palavra. Estou muito feliz com a sua presença aqui, com a oportunidade, né, de poder ouvir um pouquinho mais do seu testemunho e da sua caminhada com missões. E aí eu queria agora que você se apresentasse para os nossos ouvintes, que você dissesse um pouco quem é a Isabela, o que ela faz, onde vive, já dei aí uma palhinha, né? E que você contasse um pouquinho também como é que foi o início da sua trajetória na vida cristã também. Tá certo. Olá, pessoal que está nos ouvindo. Eu sou Isabela e para mim é um prazer estar aqui com a Fernanda e com vocês nesse podcast. Eu sou muito fã da Fernanda e acompanho vários podcasts dela, não só o Dia a Dia da Palavra, mas os que ela colaborou também no podcast da PMT. E eu falo para ela que eu sentia que ela era minha melhor amiga só de ouvir os podcasts dela, porque sempre me enriqueciam muito. Então é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre mulheres e ministérios, especificamente em missões. Como a Fernanda falou, eu sou missionária da PMT. Atuei como 7 anos na base da PMT, dentro da área da comunicação, já que eu sou jornalista de formação. Então, atuei na área de comunicação por 7 anos, continuo auxiliando na comunicação, mas ano passado, em agosto de 2022, eu e meu esposo Vitor, nós nos mudamos para Londres, na Inglaterra. Então, eu já estou aqui há um ano, um pouquinho mais de um ano, atuando como missionária aqui também. E a minha trajetória cristã, eu tive o prazer e a bênção de ter nascido num lar cristão. Eu sou filha de pastor, meu pai é pastor há mais de 30 anos em Caxambu, Minas Gerais, terra boa demais. E eu tive esse privilégio de crescer em um lar cristão, ter um grande exemplo, tanto dele quanto da minha mãe, de envolvimento com a igreja e de relacionamento com Deus, né? De amadurecimento com seu relacionamento com Deus através do exemplo deles. Então, eu costumo dizer, eu acho que às vezes muitas pessoas que são criadas em igreja, elas não
não tem assim um dia específico que elas falam, né? Me converti, e tudo mais. Eu acho que é um processo do qual o Senhor vai trabalhando na sua vida dia após dia, progressivamente você vai crescendo e amadurecendo e entendendo por si só que a fé dos seus pais é também a sua fé pessoal, a qual você também consegue entender que Jesus é o seu Senhor e Salvador e que você também deseja servi-lo por você mesma, né? Com seus dons e talentos. Mas eu sempre enxerguei assim, que eu olho para trás e vejo tudo que Deus construiu, assim, todas as coisas que Ele foi me preparando, foi um progresso e uma coisa foi sendo construída a partir de uma outra, né? Então, um crescimento assim esporádico, graças a Deus. E vindo do interior, depois eu me mudei para São Paulo para cursar jornalismo no Mackenzie também. E já no período da minha faculdade, eu vim a conhecer a PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É, por coincidências divinas, eu conheci a Emma, que é a missionária e coordenadora da comunicação da PMT, e aí eu falei para ela que eu sempre tive o desejo de trabalhar num ambiente cristão, com os meus dons e talentos, né? Com a comunicação, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu queria servir o Senhor com isso. E ela falou: trabalho e oportunidade tem, começa a se envolver com a gente, venha ser voluntária e vê se é isso que você quer, se você gosta, porque espaço a gente tem e a gente queria muito ter uma pessoa que tem esse know-how, né, essa capacidade, conhece um pouco da comunicação para nos ajudar também dentro desse trabalho de base, que é algo muito importante, que tem. Você pode servir de diversas maneiras. E eu me encontrei ali o meu lugar como na comunicação, trabalhando ali com os meus dons e talentos. E para mim foi um privilégio enorme unir aquilo que eu amava fazer, estudar e queria me envolver dentro do ministério, dentro do meu chamado cristão, né? De trabalhar com a comunicação e enxergar isso por uma ótica cristã e servir aos missionários e à igreja através desses dons e talentos. Então foi uma bênção para mim, como que Deus conectou as nossas vidas ali e eu pude me dedicar a esse trabalho. E depois daquilo, depois que terminou a faculdade, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu comecei a me preparar, teologicamente, missiologicamente, para poder me tornar missionária e continuei atuando na comunicação mesmo da PMT. Então foi uma grande bênção que o Senhor colocou na minha mão de poder servir com os meus dons e talentos ali naquele momento como comunicadora e missões. Demais, amiga. E esse foi o seu primeiro contato com missões? Foi por meio da EMA ou não? Você já tinha tido experiência missionária de algum tipo antes? Eu acho que missionária transcultural foi ali que o meu horizonte se abriu para gama de oportunidades que nós, como cristãos, podemos servir em missões. Então, assim, foi um leque que se abriu para mim quando eu comecei a me envolver como voluntária com a PMT. Eu sempre fui muito envolvida com a igreja, né? Não só por ser filha de pastor, mas que a gente acaba fazendo tudo, mas porque eu gostava mesmo. Então, assim, eu participei de todas as sociedades internas, me envolvi em todos os projetos possíveis quando eu era adolescente, jovem na minha igreja. A minha igreja é uma igreja muito envolvida, então ela tem trabalhos não só dentro da igreja onde você pode servir, mas também voltada para a cidade. Então a gente tinha muito evangelismo, a gente tinha projetos de King's Kids, a gente tinha projeto de discipulado. Então eu sempre fui muito envolvida e isso me deu uma base assim muito grande para continuar e querer me envolver mais com ministérios, evangelismo, discipulado a partir da minha igreja local. Então, assim, sempre fui muito envolvida e eu acho que isso facilitou bastante. Mas eu acho que entender o que é missões transculturais e a importância e que isso é um chamado para todo cristão e de que existem muitas oportunidades que a gente precisa abrir os nossos horizontes para se envolver, eu acho que foi ali junto com a PMT, sim. Porque eu acho que antes disso a gente fica muito com os olhos assim um pouco focado naquilo que é a nossa realidade, né? A gente se identifica com aquilo que a gente vê. Então a gente fica presa ali dentro da nossa realidade, da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa família, da nossa cidade, daquilo que tem ali, do meu ministério na igreja local. E às vezes, por falta de tempo e de informação, a gente é, se esquece que tem outras coisas além que precisam da nossa atenção e que nós, como cristãos, também precisamos nos envolver. Verdade. Eu também sinto um pouco disso,
Porque antes de me envolver também com a PMT, nossa, parece que só tinha um campo possível e imaginável, né? Que é, É, sei lá, África. E a gente não é, tem noção do tanto de coisa que tá por trás, como é que fala? Do serviço missionário mundial e nacional também, né? O tanto sim, de é coisa que tem no verdade. Brasil, nossa. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, eu queria saber se você teve o famoso chamado, ou se foi também essa construção, como você falou, né? Até mesmo da convicção da vida cristã e tudo mais. Se foi mais ou menos esse processo, ou se você teve um momento meio que falou, não, peraí, eu tô sendo separada para esse ministério específico. Eu recebo muito essa pergunta. Eu acho que todo missionário recebe essa pergunta, né? Quando foi o seu chamado? Eu acho que as pessoas esperam algo sobrenatural, ou uma Um experiência anjo muito, desceu. ou uma experiência assim muito marcante que vai falar, nossa, Deus me respondeu e é isso e pronto, sabe? E pra mim não foi. É que assim, pra mim nunca foi nada assim na minha vida, nada sobrenatural. Foi sempre um Sempre foi muito processo. normal. E assim, mas que te traz uma paz e de que uma porta se abre, assim, um processo se abre por conta de outras escolhas e outras caminhadas que você foi fazendo no passado. Então, eu acho que eu olho para trás e vejo tudo que Deus me preparou, que Ele me deu a oportunidade de servir, desde as coisas menores as coisas maiores, eu vi mesmo que foi um processo, né? Até mesmo a comunicação, estudar jornalismo, isso me abriu portas para as missões, para atuar e para abençoar a igreja e abençoar os missionários dentro desse chamado, né? Mas eu realmente acredito que foi um processo de eu me colocar à disposição na época que eu estava e servir a Deus com aquilo que Ele me deu nas minhas mãos naquela determinada época. Então foram escolhas que Deus foi me abençoando que eu tomasse, que foram me guiando até onde eu estou hoje, né? Tipo, eu comecei há 10 anos atrás e hoje eu estou especificamente no campo missionário transcultural, mas foram escolhas lá atrás, assim, de Deus construindo na minha vida cristã que me levaram até hoje. E sei que escolhas agora vão me abençoar e vão me levar a outras coisas no futuro que Deus abrir as portas para mim também. Às vezes a gente fica esperando realmente, né, o anjo descer do céu, ou aqueles sinais, enfim, você recebeu uma carta escrito assinado, Deus, te mostrando as coisas e muitas vezes, assim, tem missionários que recebem, né, realmente um chamado muito impactante, ou por uma Sim, sim. experiência, ou por alguma coisa que aconteceu, sei lá, na família. Tem várias histórias, mas a condução de Deus no processo também é algo que depois a gente olha para trás e fala: nossa, Deus estava fazendo todas as coisas, costurando todo o É, tapete da minha história para chegar nisso. E é muito bom. sim, E esse sentimento de paz que você falou também é muito verdadeiro. São coisas que o Senhor vai realmente colocando paz no seu coração, tranquilidade para você dar aquele passo naquele momento. Ou então ele fecha determinada porta e fala: não, não é isso aqui, é isso aqui agora. Nossa, é muito presente isso na vida dos missionários, eu acho, né? Mesmo aqueles que recebem chamados muito impactantes, mas o restante do ministério todo envolve essa questão de processo, né? Isso é muito sim. legal. Uma coisa assim que eu acho que agrega valor a isso também é que em todas essas escolhas ou decisões que eu tomei foram sempre embasadas também em conselhos de líderes e até mesmo da minha família, dos meus pais e a bênção deles, né? Então, de me auxiliarem a guiar nesse caminho. Então, não foram coisas que, eu decidi, eu vou e vou fazer. Mas sempre guiados por uma liderança, por um pastor, por uma líder, por uma mentora, pelos meus pais, de apoio, falar, não, acho que é melhor você segurar, esperar um tempo, vai depois, faz isso, ou se prepara primeiro, foca nisso daqui agora. Por exemplo, eu recebi um conselho de um líder muito querido quando eu estava na minha igreja em São Paulo, que era muito envolvido com missões, que ele falou, Isabela, agora você está na hora de se preparar, de estudar, de entender, de conhecer mais. Você vai ter muito tempo para servir, para se envolver, mas agora você está na hora de focar.
E a gente, o jovem, né? A gente é muito o desejo imediatista. Não, eu quero ir, mas eu quero fazer, eu queria estar no campo, Deus vai falar comigo lá, eu vou ser muito útil. Mas existem momentos para tudo. E existe um momento de você focar, de você se preparar, de você entender. E o momento que você vai agir, o momento que você vai chegar na hora de, vamos supor, de pôr a mão na massa, né? Às vezes esses momentos são os dois juntos, às vezes são separados, mas a gente também tá ter o coração maleável, não somente para a vontade de Deus, mas para ouvir conselhos dos nossos líderes e de pessoas que enxergam na gente aquele ministério ou não, né? E se adequar a isso também, acho importante. Conversar com líderes maduros, incluindo os pais, principalmente quando. E nós que somos mulheres, né? Ainda mais, quando solteiras, principalmente, ou e casadas também, né? Da gente não ter esse. A gente achar que Deus tá chamando e, meu, larga tudo, ninguém mais importa e é só isso. E isso que você falou é muito importante, porque Deus não trabalha com confusão. E muitas vezes a gente quer meter os pés pelas mãos e não vai agregar nada para a missão, né? A gente só vai se machucar, fazer as coisas fora do tempo. E quantas vezes os líderes, às vezes, né? A gente julga que eles estão jogando um balde de água fria, tipo, ninguém entende meu chamado, ninguém sabe o que está no meu coração. A minha Mas às igreja não é vezes é. missionária. Exato. Ai, gente, isso é tão comum. E eu falo isso por experiência própria, porque eu também tive isso quando recebi o chamado missionário. É muito isso. Isso é normal. Mas a nossa palavra aqui, né, para quem está ouvindo, para as meninas principalmente, de todas as idades, é busquem conselhos. Eu amei isso que você falou, porque eu até achei que ia ser uma coisa que ia ficar pro final, mas a gente já coloca agora porque isso é muito importante para a qualidade da missão, né, amiga? A gente ainda vai falar um pouquinho sobre as áreas de atuação e os desafios quando você chega lá, mesmo que seja trabalho na base, trabalho no Brasil, tudo envolve muito desafios. E se você chegar lá sem bagagem, sem nada, sem saber o que você vai apresentar do evangelho, você só vai ser um empecilho, né? Então, eu amei isso que você falou da questão de aconselhamento, né? No período de tanto de chamado quanto de direcionamento, de como você vai se envolver nesse ministério. Eu acho que isso é fundamental para quem quer se envolver no ministério missionário. Com certeza. E aí, amiga, eu queria que você comentasse um pouquinho agora, já emendando também, na questão das principais barreiras no contexto missionário com relação às mulheres, né? Você hoje está atuando na Inglaterra, que é um país, até isso eu estou perguntando a minha ignorância, né? Livre, aberto para pregar o evangelho, certo? Um país que também sofre bastante com a questão da secularização, né? As igrejas estão fechando e tudo mais. A Europa está passando por um momento difícil com relação ao abandono de Deus, né? Mas existem outros campos que você também conhece, que você já conversou com muitos missionários, né? Mas muitos mesmo. Já visitou outros campos também. Quais são as principais barreiras que você enxerga para a mulher no trabalho missionário? Eu acho que uma barreira, assim, na verdade, eu não diria tanto uma barreira, mas é mais um olhar de cuidado, né? Que envolve a segurança. Eu acho que isso com todo o trabalho missionário, mas talvez com a mulher um pouquinho mais, de que ela precisa de uma proteção, ela precisa de uma equipe, assim, um cuidado em volta para que ela não vá para um campo sozinha, para que ela não inicie um trabalho assim sozinha por questão de segurança mesmo, no campo. Existem diferentes culturas em que o papel da mulher e como a mulher se estabelece na sociedade é totalmente diferente, muda de um lugar para o outro. Então, essa questão da segurança, eu acho que é algo que a mulher sempre tem que ter em mente, de se ela vai para o campo, ela tem uma equipe, tem alguém que vai resguardar ela e o ministério dela também. E e até mesmo por ser pastoreada, para ela não ir sozinha, mas para ela ter uma liderança que vai pastorear e que vai cuidar dela também, espiritualmente, ministerialmente e socialmente também, né? Então, eu acho que isso é algo que não é impeditivo de maneira alguma uma mulher servir sozinha no campo missionário, vai ter várias coisas que ela vai conseguir fazer por estar solteira, mas sempre se atentar ao cuidado mesmo e à segurança da própria mulher no campo missionário. Outras barreiras eu acho que
pode ser que venha a acontecer também por questões culturais ou também por questões eclesiológicas, assim, eclesiásticas dentro da igreja, é os papéis em que ela vai atuar e aonde que ela vai se colocar para servir, não querendo colocar sobre ela nenhum fardo de que ela não precisa colocar sobre ela. A mulher tem um lugar muito importante, um valor fundamental no reino de Deus, e a gente pode se beneficiar nesse caso de ser cuidada e de ser pastoreada e não querer fazer coisas além que não cabe a ela ou de que ela não precisa fazer, né? Mas eu acho que essas são, assim, umas principais barreiras da forma como ela vai, da forma como ela vai se guiar ali dentro de um campo, se ela tiver num ministério sozinha, né? E mesmo casada também, ela vai ter preocupações em relação à família, em relação aos ministérios que ela vai atuar, dependendo da cultura. Uma coisa, assim, muito interessante, né, onde eu atuo atualmente, com trabalhos com refugiados e com mulheres de outras religiões, outras culturas, muçulmanas, de religiões hinduístas, também. E é muito interessante que ali, dentro desse ministério com mulheres, só mulheres trabalham. Então, não é algo impeditivo. Mas vão existir, assim, culturas, e eu acho que até mesmo dentro do Brasil, assim, é muito melhor quando você trabalha de mulher para mulher também. Tem muita identificação, tem coisas que você vai entender, e tem outras culturas que é necessariamente importante que só mulher trabalhe com mulher e homem trabalha com homem. Então, não são barreiras por um lado, mas são portas e oportunidades por outro, onde você vai poder servir entre outras mulheres que estão extremamente necessitadas espiritualmente de outras áreas também. A PMT ela sempre trabalha com esquemas de base, né? Então tem a liderança geral da PMT, mas em cada país ou microrregião ou, ou estados ali, né, que vão se juntar. Tem um líder, tem um coordenador de área, tem um líder de base, tem uma equipe, onde todos os missionários, de certa forma, vão estar protegidos e vão poder ser mentoreados e, ao mesma forma, ter prestar contas também dentro da equipe. E no caso da mulher solteira, é mais ainda para que ela seja resguardada e que ela tenha uma equipe para trabalhar junto com outras pessoas, ou uma família, um casal, ou uma igreja ali em que possa recebê-la, para que ela possa desenvolver o ministério dela, né, junto com outras pessoas, mas principalmente focado mesmo nessa questão da proteção. Eu não acho que isso é uma barreira, isso é um impeditivo, é questão de guardar e de proteger mesmo, né, de você ter essa noção de que é um campo perigoso, é uma outra cultura, então você tem que se atentar a isso, de como que a mulher é vista dentro dessa cultura, como que a mulher solteira é vista dentro dessa cultura. Pode ter pessoas querendo se aproveitar, principalmente com questões de casamento, para ter visto, né? É um estrangeiro, então tem todas aquelas coisas que um estrangeiro sofre em um país. Então, sempre tem essa preocupação, e principalmente em campos de perseguição. A PMT não envia mulheres sozinhas para abrir um novo campo. Por mais que tenha uma necessidade, vai ter sempre ou uma outra agência parceira com quem possa fazer uma conexão, ou uma igreja já existente que possa receber essa missionária para que ela desenvolva esse ministério. A solteira vai poder atingir e trabalhar com coisas que a casada não pode, e vice-versa. Você vai conseguir se identificar com uma pessoa pela forma de vida que vocês compartilham em comum, dependendo se você é casada, se você é solteira, ou se você ainda é casada, mas tem filhos e não tem. Então, são portas que se abrem de formas diferentes a partir do seu ministério. E eu acho que está tudo bem. Eu acho que dentro do nosso coração, a gente tem que aprender a aceitar e a se alegrar no Senhor com aquilo que a gente tem nas nossas mãos. Porque eu acho que de uma forma geral, o que acontece é quando você é solteira, você tem as questões do seu coração, né, de você querer um relacionamento e construir a sua família, e de você achar que às vezes pode ser impeditivo, ou de que você seria mais feliz e faria mais e melhor se você tivesse aquilo
que você tanto almeja. Então você é solteira, mas você queria, ai Deus, se eu tivesse casada, eu poderia ir para o campo ou trabalhar com isso e com isso, trabalhar com o Ministério de Casais, ou fazer isso, fazer aquilo. E aí você não dá valor ao tempo e à disposição que você tem ainda como solteira, que você não vai dividir o seu tempo com a sua família, com a sua casa, com as suas coisas do lar. E quando você é casada, às vezes você almejar ter mais tempo ou dedicar muito mais ao ministério e se esquecer da sua casa, ou se você ainda tem filhos, trabalhar ainda no seu coração que você tem que doar os seus tempos ali, a sua família, o seu ministério vai vir em prioridade do que todas as outras coisas. Você vai falar, Deus, eu queria estar ali naquele ministério servindo ao povo tal, ministério tal, na minha igreja, mas eu estou aqui dentro da minha casa cuidando, lotada de fraldas e coisas ao meu redor. Então, são momentos diferentes da nossa vida e oportunidades diferentes que a gente vai ter. Se você é casado, que você é solteiro, e cabe a nós, ao nosso contentamento, aprender a servir com aquilo que você tem nas mãos. E também o momento que você está na vida, Deus vai abrir portas para você poder servi-lo da forma que você puder, no momento em que você está. Também da questão das áreas de trabalho dentro desse ministério gigantesco. Eu sei que talvez você não consiga abordar tudo, tem muita coisa mesmo, né? Mas eu queria que você trouxesse uma verdadeira luz para alguma ouvinte que esteja aqui, que talvez estivesse como eu há alguns anos, né? Que só conhecia um trabalho, que é, sei lá, atravessar o oceano, ir para um país, por exemplo, o continente africano, e trabalhar só com a área de saúde, porque antes eu achava que eu só podia ir se eu tivesse alguma coisa a ver com a área de saúde. Então, eu queria que você trouxesse uma luz sobre quais são as áreas de trabalho dentro do Ministério de Missões, que você pode falar e trazer aqui para as nossas ouvintes. E já comentar um pouquinho também da sua área, né? Tudo que a gente colocar na mão do Senhor, que é aquilo que a gente sabe fazer, ele vai usar com certeza todos os seus dons e talentos e conhecimentos adquiridos. Então, a área para você trabalhar com missões são, eu creio que todas possíveis, assim, todas as áreas. Vamos supor, eu comecei servindo ali na base e o que é um missionário de base? Tem uma equipe que fica ali no escritório dando suporte aos missionários que estão nos campos que estão longe. Então, a função ali da base é tentar amenizar e gerenciar e cuidar do missionário que está longe e que ele não vai ter uma equipe ali. Então, a gente cuida tanto da parte da comunicação deles, por exemplo, como era o meu caso, de auxiliá-los na comunicação e no contato deles com as igrejas, para que as igrejas se mantivessem informadas daquilo que está acontecendo nos campos e interceder e se envolver com a obra missionária. Então, aquilo que a igreja vê, ela consegue compreender maior a dimensão e orar e se envolver mais indiferente de uma coisa que ela não conhece, que ela não sabe. Então, a comunicação era ali a ponte entre o missionário e as igrejas. Mas tem também a parte financeira, a parte de RH, a parte de treinamento, a parte de gerenciamento, de cuidado integral da saúde mental e física do missionário. Então, só que eu já falei várias faculdades que você poderia servir ao Senhor e também doar o seu tempo, de alguma forma você ser voluntário. Então, existem muitas áreas e missões, realmente não é só a área da saúde ir para a África. Trabalhar, não que a gente desmereça isso, mas eu acho que isso ficou grandemente conhecido, né? Que missões está sempre relacionado com a necessidade assim latente que a gente vê do continente africano, mas não. Todas as áreas de você com seus dons e talentos, até mesmo com a sua profissão, você consegue auxiliar e servir ao Senhor. E principalmente no campo, assim, quando você for diretamente. Primeiro porque você vai ter uma bagagem de maturidade cristã e de conhecimento cristão, de que quando você chega ao campo, a igreja é pequena, o grupo ali é pequeno, então aquilo que você serve na sua igreja, que tem um monte de gente, que você participa de uma escala, você vai ser o único, às vezes, na sua igreja, no campo, a realizar isso. Então, porque são igrejas que estão sendo plantadas, que estão iniciando, num país, às vezes, pós-cristão, onde que não tem igreja. Então, aquilo que tem aos montes na sua igreja, que você trabalha nos ministérios, na sua igreja local, você poderia servir em qualquer país, ali, em qualquer
outro grupo ou povos, porque ali vai ter uma igreja que está nascendo. Então, seja no seu ministério infantil, seja no seu ministério de louvor, de intercessão, de discipulado, de trabalhar com mulheres, trabalhar com homens, trabalhar com idosos, tudo aquilo ali que envolve a plantação de uma igreja é muito necessitado num campo missionário, porque não tem cristãos para realizar aquele trabalho. Então, as pessoas nativas daquele país vão precisar ser treinadas para que elas desenvolvam e trabalhem naquela igreja. Então, tudo aquilo que você faz na sua igreja, você poderia fazer também num trabalho missionário no campo, porque provavelmente vão ser pouquíssimas pessoas a fazer isso. Então, os ministérios são todos os possíveis e com os seus dons e talentos você vai poder doar ao Senhor. Por exemplo, eu tenho uma formação de jornalista, e aqui no campo um dia me pediram para gravar um vídeo, apresentar um novo material, assim, com um teleprompter na sua frente para você falar. E para mim foi. E eu falei, gente, quem diria, né? Eu vou estar usando isso aqui especificamente no campo. Eu não trabalho com jornalismo aqui na Inglaterra, mas me pediram para fazer isso. E eu me lembrei, assim, dos meus momentos de faculdade, eu com um teleprompter na minha frente e lendo para fazer divulgação de um produto, de um podcast da igreja. E Deus usa, Deus vai usar aquele seu conhecimento. Eu estava compartilhando numa reunião da SAF, né, sobre crochê. As minhas amigas sempre me zoam, que eu tenho assim, uma alma velha aqui. Eu falei, Isabela, você já tá muito querendo ser velha, sentada na sua varanda, tomando um cafezinho, fazendo crochê, porque eu aprendi a fazer crochê assim depois de velha. E aqui eu tenho um grupo de senhoras onde a gente faz discipulados e que elas adoram fazer artes manuais e eu posso fazer crochê com elas. Então, e você vai usar aquilo para ser ponte para compartilhar o evangelho. É verdade. E é tão legal isso, porque mostra justamente esse Deus, esse Deus que concedeu esses dons diversos, né? Igual Paulo fala, né, nas suas cartas sobre a questão do corpo, ele tem diferentes membros, mas todos eles trabalham de alguma forma e contribuem para o funcionamento do todo, né? E Uhum. no campo missionário, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, mas muito mesmo, e eu acho que isso muitas pessoas às vezes não esperam, da questão das igrejas que estão nascendo, né? E florescendo, e cristãos que estão recebendo o primeiro leitinho, digamos assim, né? De Uhum. tudo, que aqui a gente já fala, gente, mas isso eu aprendo lá na escola dominical com 4 anos, eu já estou lá recitando tudo. Mas porque aqui o quê? A gente, pela graça de Deus, a gente tem uma estrutura, nós que somos na igreja presbiteriana, né? Pela graça de Deus, a gente tem uma estrutura antiga, uma estrutura de Histórica. tradição histórica. Então, por mais que, óbvio, né, tenham também igrejas presbiterianas extremamente pequenininhas, em cidades pequenas, que também, ou plantação de novas igrejas, mas você tem matrizes já consolidadas, que você Uhum. tem crianças aprendendo ali, eu mesma e você também somos frutos do quê? De berçário, de canções, de EBD, tudo quando a gente é bem criancinha. Mas no campo missionário, não, né? Então, tudo que aqui a gente tem muito, e às vezes a gente fala, nossa, não sei nem onde é que eu me aloco aqui. No campo, você vai ser tudo e mais um pouco, né? Eu achei isso muito interessante, né? Quando você muda para uma realidade onde de povos não alcançados e de que pessoas elas realmente nunca ouviram falar, você tem aquele choque de que você tem que começar do básico e de que você vai precisar ensinar e trabalhar tudo aquilo no básico com uma pessoa. E eu acho que isso às vezes não está dentro da realidade de muitas pessoas, mas quando você vai para o campo missionário, é isso que você vai enxergar. Pessoas que realmente nunca ouviram falar ou têm uma vaga noção de quem é Deus, de quem é Jesus, da ação do Espírito Santo, do que é a igreja, daqui que a igreja serve. E então toda a mão de obra é muito bem-vinda. E principalmente nessa questão de formação de igreja. A gente acredita no poder da igreja, de que ela foi instituída por Cristo, e através da igreja, de que o evangelho vai se
fincar raiz e se perpetuar por outras gerações também. Então, mesmo que você faça um discipulado, você vai linkar isso a uma igreja, um evangelismo, você vai linkar isso a uma igreja para que o evangelho se propague nas demais gerações, né, nas segundas e terceiras gerações. E é muito interessante aqui, por exemplo, na realidade da Inglaterra, de que ela não é mais ela é um país pós-cristão, é de que muitas pessoas ficam muito impressionadas de que eu vim de um lar cristão, ou de que eu ainda continue na igreja, apesar dos meus pais serem religiosos ou serem líderes religiosos, porque isso não é algo que acontece aqui. Não existe muito uma juventude na igreja ou crianças é, na igreja, e eles ficam sempre muito admirados por eu vir de uma família que são gerações de cristão, porque isso não é uma realidade aqui. E são igrejas muito pequenas, especificamente em Londres, por ser uma cidade muito grande, existem várias igrejas, mas são igrejas com dimensões pequenas. E eu trabalho com uma realidade de refugiados e povos de outras culturas, e de que eles realmente nunca ouviram falar e que eles não entendem. A visão deles de um Deus é um outro Deus, é, não tem o conhecimento a respeito de Jesus. Então, tudo aquilo que você aprendeu na igreja, né, que você foi discipulado com toda a sua vida, você vai poder compartilhar isso com uma pessoa, o básico, porque ela não entende isso. Então, essa é uma realidade do campo missionário que os missionários enfrentam. Então, é começar do zero a construir essa igreja. Trabalho é o que não falta, né, Com amiga? certeza. Se coloca à disposição do Senhor que Ele vai te usar, com Vai certeza. vir alguma coisa para você. Muito bom, amiga. E caminhando para o final da nossa entrevista, do nosso papo, que com certeza duraria muito mais, porque tem muita coisa para falar sobre o assunto, queria que você trouxesse aqui um mapa, digamos assim, e a pessoa ouviu isso aqui, se sentiu estimulada, já sabia que queria trabalhar com missões, servir e tudo mais, e agora ela quer saber por onde começar. O que que ela faz, por exemplo, se ela quer se envolver com missões e quer se envolver um dia como missionária oficial, no caso da Igreja Presbiteriana, né, da PMT, quais que são os primeiros passos? Eu diria para ela conhecer, né? Conhecer os missionários, conhecer a história deles, acompanhar um missionário de perto, de oração, seja parceiro, de um missionário. A gente acredita que o missionário ele não deve estar sozinho no campo, ele precisa da igreja aqui no Brasil, no nosso caso, e de cristãos que estejam dispostos a estar ali com ele. Então, envolva-se genuinamente com um missionário, sabe? Procurando notícias de oração, orar por ele, perguntar como ele vai, perguntar sobre ele, né? Não somente dos resultados e como está o trabalho, mas se envolver mesmo com um missionário. Às vezes é um missionário que está na sua igreja, às vezes é uma pessoa, às vezes é um amigo que você conhece que está no campo. Envolva-se com ele, para você ter noção do que é um campo missionário. E para você aprender a não romantizar um campo missionário, você vai ouvir as notícias, porque é muito lindo, né? Os pés daqueles que pregam o evangelho. Então a gente romantiza muito o campo missionário, não tem nada de romântico ali. É bem difícil. Então acompanhe um missionário de perto para você conhecer, saber o que é missões assim de fato. E eu também indicaria, se você quer realmente ir para o campo, se prepare. Às vezes você, principalmente se você desejar ser missionário pela PMT, tem alguns pré-requisitos, né? Que eu até posso citar aqui depois, ou a gente pode colocar aqui no link do podcast os pré-requisitos da PMT para você conhecer. Mas você vai precisar de preparo, você vai precisar de um preparo teológico e você vai precisar de um preparo missiológico que vai preparar você, né, como diz o nome, para os desafios do campo missionário transcultural. Então, mesmo que você talvez vá demorar para ir para o campo, já comece agora o seu preparo, porque isso vai levar anos, né, para você poder fazer. Às vezes você vai fazer uma pós-graduação, você vai fazer um seminário, você vai ter que fazer um curso de missões, que leva, no mínimo, o da PMT, que é o Centro de Formação Missiológica, leva 1 ano, o do seminário pode te levar 2 a 4 anos. Então, se prepare,
porque estar em contato com outras culturas e com pessoas de diferentes religiões é um desafio enorme você defender a sua fé e explicar a sua fé aos outros e conseguir entender, né? Tirar a sua lente brasileira de como você congrega dentro da sua igreja e entender como que outros povos adoram a Deus e o que é pecaminoso nessa cultura e o que não é. Aqui a gente entraria em outro assunto, mas você vai precisar se preparar, conhecer, estudar a Bíblia, conhecer o seu Deus, conhecer as Escrituras para poder compartilhar a fé que você tem. E eu diria também consagre o seu coração ao Senhor, né? Para você saber o momento certo, o tempo certo, porque às vezes é agora, às vezes você vai esperar, às vezes Deus está te direcionando para outras formas de envolvimento com o trabalho missionário. E às vezes ouvir os nãos de Deus atrapalha muito o seu chamado, mas coloque isso diante do Senhor. Se a gente não amar o Senhor e desejar dar glória assim, ao seu nome, não vai ter nenhuma outra coisa que vai motivar o seu coração. Não vai ser um povo, porque às vezes você não vai querer servir, você não tá num dia bom, ou aquela pessoa já ouviu tanto a sua mensagem e ela nunca não teve a vida transformada, ou você vai ter vários outros empecilhos que vão querer minar o seu chamado, essa sua paixão ardente por missões, e muitas coisas pode abafar o seu chamado e a sua vida espiritual, né? Então, se você não amar o Senhor e querer ver o nome do Senhor glorificado entre todos os povos, né, com missões, muitas outras coisas vão tirar isso de foco. E um último aviso envolva-se. Saiba onde você quer servir, conheça as diversas áreas que tem para servir, se coloque à disposição. No meu caso, como eu comentei aqui no começo, não foi um chamado, uma porta que Deus se abriu, mas foram diversos sims que eu dei na minha vida. Não foi um sim que eu falei, Senhor, estou aqui, eu quero ir para o campo missionário, mas foi um sim. Foram diversos sims que eu dei no período da minha faculdade, no período quando eu era adolescente, na minha mocidade, como eu me envolvi na faculdade, um outro sim que eu disse na minha carreira de trabalho, um outro sim que eu disse no que eu queria me servir, um outro sim que eu disse no meu relacionamento. Então, não foi, o seu chamado missionário é um constante renovar de votos com o Senhor, constantes de sims que você vai dizer. Então, envolva-se, diga sim, Senhor, eis-me aqui, e sirva. Envolva-se com a sua igreja local, com aquilo que você tem à mão, nos seus ministérios. Envolva-se com diversos projetos missionários. Se você tiver condição, vá fazer viagens missionárias. Participe de conferências, conheça, se informe, tenha informação. Hoje o que a gente mais tem é lugares para se informar. Entre nesse ambiente, sabe, nesse mundo, nesse universo, para você ter contato. E diga sim. Amém. Amei a hashtag Diga Sim. Vou colocar lá depois. Na divulgação do podcast, eu vou colocar a hashtag Diga Sim. Maravilha, amiga. Muito bom poder ouvir seu testemunho de um trabalho que às vezes a gente olha, né? Ah, tá lá na Inglaterra, que vida boa! Não, não é bem assim. A gente pode. Ah, tem um podcast, eu acho, no PMT, falando sobre os preconceitos, né, contra os missionários que estão na Europa e tudo mais, que muitas vezes as pessoas acham que, esse venceu na vida e tal. Mas, gente, é um trabalho muito árduo, muito difícil lidar não só com o próprio povo local, num contexto pós-cristão, mas principalmente, como você colocou aqui, né, com essa questão da imigração, dos imigrantes que estão vindo de outras localidades e têm a sua religião. E essa barreira linguística, gente, realmente é muito desesperadora. Eu participei de viagem missionária de curto prazo e já me senti desesperada, porque nossa, é muito ruim você se sentir com mãos atadas em todos os sentidos. Você não conseguir falar um ai e a pessoa ficar te olhando assim, é desesperador. Então, é realmente um processo de muito trabalho no coração para nos deixar levar pela ansiedade, pela frustração. Então, foi muito bom poder te ouvir. Eu espero que todos aqui que tenham escutado aqui o nosso programa de hoje também se sintam estimulados a orarem por você, pelo ministério, pelas pessoas que você tem conversado e se unido pela igreja, pelo Vitor também, né, seu esposo. E eu agradeço muito a sua participação aqui no Dia a Dia na Palavra.
Fui muito abençoada, muito edificada com a nossa conversa, como sempre, né? Desde sempre aí na nossa amizade, todas as vezes que a gente conversou foi muito bom e hoje não seria diferente. Então, muito obrigada, viu, amiga, pela sua participação e que Deus continue abençoando ricamente e capacitando vocês para fazer essa obra aí na Inglaterra. Muito obrigada. Para mim é um prazer. Você não pode dar espaço para duas jornalistas Não, gente, de não vai dar. missões conversar que isso aqui ia dar assunto até amanhã. Mas para mim Verdade. é um prazer. Eu espero que possa ter encorajado outras pessoas também a amar, amar a obra do Senhor, se sentir que você precisa fazer parte disso porque Deus te chamou para isso, sabe? Foi uma bênção que Deus me deu de poder desenvolver, um grande privilégio, e eu queria que outras pessoas se sentissem encorajadas também, né? A se envolver, principalmente mulheres aqui que estão nos ouvindo, a se envolver com o ministério, do jeito que você está, com as coisas que você tem na sua mão, orando, né? Eu acho que a gente até esqueceu de falar um pouquinho sobre isso, mas a oração é algo principal para você que tem esse desejo de servir. Então, ore, ore, ore bastante, ore por você, pelo seu chamado e ore por missões. E para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo finalmente participar de um podcast seu, juntamente com você, e não só te ouvir. Eu já, eu já Verdade! era muito fã, eu falo isso para você, eu adoro ouvir os seus podcasts, então para mim foi um prazer estar aqui. Pode me chamar mais vezes, eu me convidando, né? Oferecida. Mas pode ter certeza, a porta abriu e agora ela não fecha mais. Muito Verdade, né, obrigada amiga? A mesmo pelo gente nunca espaço. tinha feito essa conversa, nem lá no Missionando, nem. Verdade, olha lá, tá vendo? Bom Agora foi a demais. hora. Agora foi a Agora hora. foi a hora, exato. Muito bom, amiga. Deus te abençoe muito, muito e sempre, viu? Muito obrigada. Para mim é um prazer.